Olá, amados do Pai. Que prazer é estar aqui com vocês nesse nosso programa Café e Fé. Eu quero estar tomando esse café com vocês. O nosso objetivo é proclamar e anunciar, pregar o Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez homem, que habitou conosco e que pela sua graça ele pode vir habitar em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você sim, pode ser um parceiro nosso, um aliado nosso nesse processo da proclamação do Evangelho. Eu gostaria de contar com a sua participação orando por nós. Nós precisamos de intercessores. As lutas, as dificuldades são grandes, as limitações da gente é grande. Ore por nós. Também você pode contribuir, porque para que isto aconteça, nós temos uma equipe de gente trabalhando e isso tudo tem custos, tem os custos da TV e tudo isso nós precisamos da sua ajuda, da sua contribuição, e também você pode compartilhar este conteúdo para outros amigos, para outras pessoas conhecerem o Evangelho. Nós vamos para um pequeno intervalo de um devocional e já nós voltamos. Olá, graça e paz. Nós temos falado sobre os 5 aspectos fundamentais da oração, que consiste em adoração por quem Deus é, gratidão pelas bênçãos e tribulações, intercessão por pessoas e situações, confissão de pecados e súplica por necessidades. O 5º aspecto é a petição. O dedo mindinho, o dedo mínimo, representa a petição. E assim você vai guardar na própria mão esses 5 aspectos que a gente tem falado para você. Tiago 4, capítulo 4, versículo 2 diz assim: pedi e não recebeis. Vocês pedem e não recebem. Sabe por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Essa é a principal causa de muitas de nossas orações não serem atendidas. Elas estão misturadas com desejos unicamente pessoais, egoístas, sem propósito algum para o cumprimento da vontade e glória de Cristo. O Senhor nos diz que se pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos concederá. É isso que diz 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Veja que não está relacionado a qualquer pedido que nós ficamos na ansiedade que se cumpra. E se nós insistirmos diante do Senhor, Ele fará. Não é isso. Mas está relacionado ao pedido baseado na vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, queridos, peça para que Deus supra as suas necessidades e diga a Ele as peculiaridades do seu coração, os seus anseios, sempre se dispondo a fazer a vontade dEle. Peça para que o Senhor te guarde, te livre da tentação, te dê sabedoria e discernimento espiritual. Peça que o Senhor te santifique. Entretanto, devemos nós todos fazê-lo com muito temor e tremor diante dEle. Sempre lembrando que antes das nossas necessidades vem a boa, perfeita, agradável e soberana vontade de Deus, o nosso Pai. Então lembre do que Paulo disse em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas,
suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê mais e mais da sua intimidade. Lembra de um texto que eu já falei há um tempo atrás? A intimidade do Senhor é para os que o temem. E Ele revelará, Ele se mostrará cada vez mais a vontade dEle para as nossas vidas. Graça e paz e até a próxima. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. A nossa caminhada aqui durante esses programas tem sido nos sinais que Jesus realizou através do Evangelho de João. João nos narra que Jesus fez muitos sinais na presença dos seus discípulos, diante dos discípulos, mas João selecionou 7 sinais antes da cruz e da ressurreição e um depois da ressurreição. E ele diz que estes que ele selecionou antes da morte e ressurreição de Jesus foram registrados para que os discípulos creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, eles tenham vida em seu nome. Então, estes 7 sinais são chamados de sinais messiânicos. Jesus realizou muitos, que segundo João, se todos os sinais e todos os acontecimentos que ele fez naqueles 3 anos e meio fossem escritos, ele diz que não caberia nas bibliotecas. E estes tinham uma finalidade. E nós temos batido aqui para que você compreenda a realidade espiritual que está por trás desses sinais. O primeiro foi a transformação da água em vinho. Nós já falamos várias vezes, essa transformação está baseada na palavra de Jesus. O milagre foi todo ele enfocado na palavra. A palavra de Deus é o piso da nossa vida cristã, é onde nós andamos. O salmista, lá no Salmo 119, no versículo 130, ele diz assim: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Então, a palavra de Jesus é fundamental para gerar fé, que é o segundo sinal, que foi a cura do filho do oficial do rei. Ele creu na palavra de Jesus, e aí houve o descanso e houve a cura do filho. O terceiro sinal que nós abordamos aqui foi a cura do paralítico que vivia às margens do lago de Betesda e que foi curado quando Jesus se aproximou dele e olhou para ele e disse: você quer ser curado? Ele deu uma desculpa, como todos nós damos desculpa, ninguém se interessa por mim, aquela vitimização toda. E o Senhor diz: agora então, fica de pé, toma o seu leito e anda. E ali houve o milagre. E isto causou um reboliço, uma reviravolta lá em Israel, porque era sábado e gerou toda uma dificuldade. E esse sinal, ele fala da graça, que são as 3 palavras fundamentais. A palavra de Deus gera fé,
e que mediante a graça vai satisfazer os nossos corações, que é o quarto sinal, a multiplicação dos pães e dos peixes para satisfazer a fome daqueles que estavam ali, mas que apontava para Jesus Cristo, que satisfaz a fome existencial de cada um de nós. E vimos depois que o resultado de quem recebe a palavra de Deus e crê nela mediante a graça, que essa satisfação, que esse modo de estar pleno vai nos dar paz, a paz com Deus, que é a característica de uma pessoa que foi regenerada. Ele tem paz com Deus, ele tem paz consigo e ele tem paz com os outros. Agora, hoje nós vamos abordar o sinal da luz, da visão. A vida de Cristo, ela entra em nós e nos dá uma outra perspectiva, nos dá uma visão espiritual. Abre os nossos olhos deste mundo para o mundo espiritual. E eu quero ler aqui que este sinal aqui é o sinal da cura de um cego de nascença. Ele está registrado em João, no capítulo 9, nos versos de 1 até 12. Então eu vou ler esse texto aqui. Caminhando Jesus, viu um cego de nascença. É bom a gente entender isso. Ele estava andando quando ele viu o cego. O cego não podia vê-lo. Assim como nós não podemos crer em Deus se Deus primeiro não enviar pregadores para nos anunciar o Evangelho. Você só pode crer mediante a palavra. Viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse neles a obra de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como um mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, disse: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Que coisa mais maravilhosa. O que é este evangelho? O que é este milagre? É o milagre da visão, da cegueira humana. Nós vamos ter um pequeno intervalo aqui e já a gente volta para darmos aqui uns comentários sobre este momento.
Que coisa! O foco da visão aqui está tratando de algo espiritual. Jesus viu o cego, mas o cego não podia ver Jesus. Isso aqui fala da graça. Aquele terceiro milagre que nós vimos. Jesus viu o cego, mas o cego não podia ver Jesus. Jesus conhecia o cego, mas o cego não conhecia Jesus. É assim que o mundo se encontra. Nós não sabemos a respeito de Jesus, nós não conhecemos Jesus. Jesus vem e se manifesta ao cego. Ele faz algo aparentemente sujo, mas o cego não podia ver. Jesus fez lodo, cuspiu na terra, fez lodo e passou nos olhos do cego. Algo que não é compreensível. Mas aqui tem dois elementos. A terra, que representa a nossa origem, e a saliva de Jesus, que representa a ação de Deus, da natureza divina. Ele toma dois elementos e faz uma pasta, um lodo. O cego não viu. Por isso ele nem se importou que do ponto de vista humano isso é uma porcaria. Isso é uma coisa suja. E Jesus disse, vai e lava-te no lago de Siloé. Jesus o ordenou que fosse lavar-se, mas ele não sabia quem era Jesus. Ele obedeceu à ordem de Jesus. Ele não tinha noção de quem era aquele homem que apareceu para ele. Ele era cego, ele ignorava quem era Jesus, mas ele tinha uma necessidade. Ele queria ter visão. E ele obedeceu. O desconhecido dá uma ordem a ir lavar-se e ele foi. E algo aconteceu. Porque a obediência à palavra de Jesus, lembra que a palavra de Jesus é o primeiro milagre. A fé na palavra de Jesus é o segundo milagre. E que mediante a graça em Jesus, que é o terceiro milagre, as coisas começam a trazer sentido. Uma vez um general da Síria, que estava leproso, e ele chamava Naamã, ele foi procurar o profeta Eliseu e ele viajou vários quilômetros, porque uma das servas que trabalhava na casa do profeta, do general Naamã, disse para ele, se o senhor for lá na minha terra, lá tem um profeta que pode curar o senhor. E ele viajou com todo o aparato e chegou lá, se apresentou e o profeta nem foi atendê-lo. Mandou ele tomar banho. Olha que coisa mais deselegante. Vai e mergulha no lago no Rio Jordão 7 vezes. Ele ficou irritado, ficou nervoso, não queria. Como é que esse profeta nem vem me ver? Eu sou um general, eu sou um homem de posição. Mas um dos seus ajudantes disse assim, o general, se o profeta tivesse feito uma coisa muito difícil e viesse, você não faria? Que custa ir lá e mergulhar 7 vezes? E ele realmente ponderou aquilo e foi. E quando ele mergulhou a primeira, eu fico pensando, mergulhou a segunda, a terceira, a quarta, ele até tinha dito, não, o rio Farfá e o rio Abana lá na minha terra não são mais importantes do que esse riacho do Jordão aqui. Mas ele obedeceu.
E na 7ª vez, ele estava curado. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, a palavra do povo, do homem de Deus, a palavra de Jesus, a coisa vai acontecer. O cego obedeceu à voz de um homem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus ou da palavra de Cristo, ouvir o que Cristo está ordenando. Nós temos falado aqui que a palavra de Deus é a principal realidade espiritual pela qual nós precisamos nos firmar. Porque é dela que vem a fé. E por meio da graça, vêm os resultados que satisfazem o nosso coração, que geram paz na nossa vida e que dá visão espiritual. Nós não podemos ter a visão sem essa sequência. Primeiro a palavra, depois a fé, mediante a graça, satisfaz a nossa fome de significado e nós temos paz. Paz com Deus, paz conosco, paz com os outros, e aí passamos a ter a visão espiritual. O homem foi, obedeceu e voltou vendo, diz o texto. Ele voltou vendo Jesus. Ele voltou vendo Jesus. Olha aqui, o versículos 10 e 11 diz, perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Fui, lavei-me e estou vendo. Coisas absurdas. Ele não conhecia quem era Jesus, Jesus o conhecia. A fé é isto. Sem que eu conheça, ele vem e traz a sua palavra. E pela palavra traz a fé. E com a fé ele obedeceu. E ao obedecer, os seus olhos, ele foi ao lago de Siloé, que ficava do outro lado. Fui, lavei-me. Você imagina que a caminhada dele até o lago, até Siloé, é uma caminhada difícil, com o seu bastão, cego, com os olhos untados com um lodo até sujo do ponto de vista da nossa cultura. Mas ele foi, lavou-se e estou vendo. Ele viu Jesus depois que os seus olhos foram abertos. Ele viu que este homem Jesus era um profeta. Ele ainda não sabia muito. O verso 17 que nós não lemos diz, de novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. E que é um homem diferente. Ele não conhecia ainda Jesus como Filho de Deus, mas ele viu que esse Jesus era alguém que tinha poder. Ele é um profeta, como o profeta Eliseu, que mandou o general Naamã se banhar e o general voltou curado. Ele viu que este homem Jesus era um profeta sem pecado. Veja bem que no versículo 24, que vai narrando, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou, se é pecador não sei, o que eu sei é que eu era cego e agora vejo. E lá no verso 31 ele vai dizer assim, respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Vocês não conhecem ele, mas este homem é um homem que não tem pecados, é um homem santo, e ele me abriu os olhos. Depois nós vamos verificar que ele viu que este homem Jesus
era profeta sem pecado, vindo de Deus. No verso 33, ele diz assim: se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito o que fez. O cego recebeu a palavra de Jesus, obedeceu a palavra de Jesus, teve a visão restaurada, viu que Jesus era profeta, que era um profeta vindo de Deus e que era um profeta sem pecado vindo de Deus. O ex-cego, então, ele é expulso da comunidade. Então Jesus se revela dando plena visão espiritual a ele. E eu quero aqui que você observe nos versos 35 a 40, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou-o e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. E prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto lhe perguntaram: acaso também nós somos cegos? E respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Jesus faz uma comparação em duas visões. A visão física, que faz o sujeito querer entender a realidade espiritual, e a visão espiritual, que nos faz livres desta dimensão terrena. O homem teve a visão aberta. Você, que visão você tem? Apenas das 3 dimensões? Ou você vem além do véu das coisas espirituais? A vida espiritual traz visão, traz luz, traz revelação. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Eu espero que nós possamos nos encontrar na outra vez aqui no nosso programa De Coração para Coração. Até lá.